Olá, meus amados, que bom estar novamente com vocês. Na semana passada, infelizmente, não pudemos transmitir, porque por aqui choveu bastante mesmo, a ponto de não poder descer a ladeira por peso do carro, deslizar e então resolvemos não fazer. Eu peço desculpa por causa disto, mas hoje estamos novamente com vocês para transmitir na mira da saúde a verdadeira forma de ter perfeita saúde, a completa saúde, ou seja, livre das doenças. Mas como? Neste mundo não vamos ter doenças? Óbvio que sim. Teremos muitas doenças, mesmo observando todas as regras das leis da vida, mas teremos doenças, porque existe aquele que tem poder da morte que ainda consegue influenciar cada um de nós. Mas isso não é importante. Doença pode vir, mas é uma coisa certa. Nunca eu serei doente. Isso que é essencial. Mesmo que venha a doença, eu não ser doente por causa daquela doença, porque aquela doença não tem nada a ver comigo, embora esteja afetando o meu organismo. Mas em mim, certamente nenhuma doença me afetará, porque eu tenho uma vida totalmente diferente deste reino. Minha vida pertence ao reino dos céus, porque eu sou de lá. Então, meus amados, vamos hoje mais uma vez transmitir esta verdade. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, só para acompanhar as notícias que ocorrem no mundo, que nós já mencionamos aqui. Você lembra? Uns 2 meses atrás, um homem com problema cardíaco que não havia outro jeito a não ser fazer um transplante de coração do porco no ser humano. Já mencionei isso numa das palestras na Mira da Saúde. O mundo científico vibrou com este avanço da ciência. E eles diziam na época, uns 2 meses atrás, agora abriu o caminho de transplantar o coração de outra espécie, isso tudo fazendo um controle, uma manipulação ao nível dos genes. Engenharia genética evoluiu bastante, portanto, foi autorizada a fazer esta cirurgia. Por quê? Essa razão, o porquê, que é o ponto que eu quero apontar. Porque não havia outra forma de tratar a doença cardíaca deste homem. Então, a Anvisa americana autorizou. E assim foi um sucesso a cirurgia, e mesmo que ele fosse dependente de todos os equipamentos médicos, ele tinha o funcionamento normal do seu coração. Quer dizer, coração do porco, no organismo do ser humano,
e médicos agora então, vibração. Quando este homem veio a falecer, foi um choque no mundo médico. Parece que não era problema propriamente dito do coração do porco, mas é uma complexidade dos problemas que ainda os médicos não sabem exatamente qual é a causa e que coração não funcionou mais. E o homem veio a falecer. E a humanidade vai atrás para solucionar esta questão, onde houve falha, onde que tem que progredir mais. Homem, sem parar, faz todo tipo de esforço para solucionar o problema que ocorre na criatura de Deus por causa do pecado. Sem resolver a questão do pecado, quer solucionar as doenças, que é completamente impossível de obter a verdadeira cura. A cura aparente através dos tratamentos médicos parece bem esperançoso. No início é esperançoso, mas é depois de algum tempo, quando não tem sucesso, aí vem desapontamento. E novo desafio. E assim a humanidade trabalhou até agora e vai trabalhar da mesma forma. Por causa disto, nós precisamos ter a verdade, esta verdade que nós devemos fundamentar. Aquele que ouve a palavra de Deus e que pratica, construiu a casa na rocha. Pode vir tempestades, correntezas, a casa permanecerá firme. Por causa disto, estamos apresentando a rocha. E outra notícia que ocorreu na semana passada foi o aparecimento de nova variedade, ou novo variante de vírus, coronavírus, mistura de Delta anterior, que dizem que era bastante perigoso, Delta, e a última variante que infectou tanta gente, Omicron, é mistura, tanto que começou a chamar de Deltacron. Deltacron. Ainda não sabemos como é a sua infectividade, né? Como vai alastrar no mundo, ainda não sabemos, mas novo variante apareceu. Enfim, nós precisamos nos fundamentar na verdade. Por isso que eu quero continuar o assunto da última palestra. Estou fazendo um seriado, né? Uma série de palestras sobre descanso, sobre o sábado, né? Eu sei que este assunto mexe bastante com aquelas pessoas que têm crença muito firme nos 10 mandamentos, principalmente o 4º mandamento, como adventista do 7º dia e outras denominações que aceitam o 4º mandamento do sábado. E realmente é um tanto chocante e provoca uma certa... já está indo além da linha, não pode ultrapassar esta linha.
Eu ouço muito estas advertências ou conselhos dos amigos, mas eu não posso parar aquilo que estou entendendo da Bíblia. Único exclusivamente eu estou examinando a Bíblia, somente a Bíblia, para poder então compreender, através do Espírito Santo, entender estas verdades. Porque, como Jesus falou, quando conhecer a verdade vos libertará. Eu estou experimentando esta libertação verdadeira, real. Por isso que eu digo, doenças podem existir, mas jamais ser doente. Ficar livre da doença. Isso não quer dizer que você não tem doença. Tem doença, só que você não é doente. Portanto, você é livre da doença. Vamos continuar? Eu sou adventista do sétimo dia desde que eu nasci e recentemente falei para uma pessoa que me perguntou se eu era adventista do sétimo dia. Aí eu respondi, eu sou restante da descendência da mulher, que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a igreja remanescente? Sim, assim que professa. E Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde que eu conheço esta igreja, sempre ouvi falar. As leis cerimoniais que foram dadas a Moisés, estas leis foram abolidas com a cruz de Jesus no Calvário. Mas a lei moral, 10 mandamentos, não foram abolidos. Por causa disto, quarto mandamento é válido ainda hoje e eternamente. E vamos observar, guardar o sábado do quarto mandamento. Assim que aprendi e assim que ensina e assim que a Igreja Adventista do Sétimo Dia existe. E uma pessoa fez uma pergunta, um comentário numa das palestras. Tornou-se adventista há 10 anos e a preocupação ou indagação dela era que eu não consigo guardar o sábado como a igreja ensina. Se por acaso você é adventista do sétimo dia, você guarda perfeitamente o quarto mandamento? Eu já fiz esta pergunta para mim. Eu guardo o quarto mandamento como a Bíblia fala, o mandamento fala? Nunca transgride o quarto mandamento? Ou então ampliar os 10 mandamentos? O 10º mandamento é bem interessante. Não cobiçarás. Quer dizer, ocorre ao nível da mente. A gente consegue não cobiçar nas mínimas coisas.
não cobiçar. Ninguém percebe se eu estou cobiçando ou não, mas é Deus que lê, entende do meu coração. O que Ele vai dizer? Você está cobiçando. 10 mandamentos, principalmente em relação ao quarto mandamento que nós estamos falando, é possível ser guardado da forma que é apresentado. Os fariseus, a liderança judaica na época de Jesus, ou então depois que o povo judeu voltou do exílio da Babilônia, eles estabeleceram as regras para guardar o quarto mandamento à risca. E quando chega na época de Jesus, então o quarto mandamento é bem guardado, a ponto de ter tantas e tantas regras. E o sábado era um peso. E Jesus fez uma interpretação bem mais ampla. Realmente uma interpretação bem mais ampla do que o que os fariseus estabeleceram, os rabinos estabeleceram. Então, nós precisamos entender a lei de Moisés, lei cerimonial, ou 10 mandamentos, porque na Bíblia tem vários termos: lei, mandamentos, ordenanças, preceitos, tudo que foi falado através de Moisés. Deus falou muitas coisas para o povo Israel que Deus retirou do Egito. Você lembra bem disto, né? Depois que Deus tirou o povo Israel do Egito, por meio de Moisés, no Monte Horebe, no Monte Sinai, Deus falou toda a palavra para a congregação de Israel, para que este povo agora seja povo de Deus, não mais escravo. Você precisa entender muito bem disto. E muitas leis que engloba como lei cerimonial foram abolidas. Agora, lei moral, 10 mandamentos não foram abolidos. E assim que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita e ensina. Então vamos entender a lei, os mandamentos, ordenanças, são elementos diferentes ou é uma coisa só? Se a gente mostrar através da Bíblia que são mesmas coisas, então vamos entender bem melhor. Então, vamos olhar o que o apóstolo Paulo falou e também o que Jesus falou, porque nós precisamos basear na Bíblia. Então, vamos olhar para Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15. Foco é 15, mas eu vou ler a partir de 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui diz, aboliu, Jesus aboliu na sua carne, o que ele aboliu? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aparece a palavra lei, mandamentos, ordenanças. Lembre bem disto, o que Paulo falou. Agora vamos ver o que Jesus falou. Um que entendia da lei faz esta pergunta em Mateus capítulo 2, versos 36 em diante. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Novamente aparece a palavra mandamento e lei. Respondeu-lhe Jesus, amarás Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondendo à pergunta desse doutor da lei, qual é o grande mandamento na lei? Lei refere o quê? 10 mandamentos. Não é? Eu entendo assim. Se você entender diferente, vai desenvolvendo o seu raciocínio. Quando então ouviu Jesus esta pergunta, ele responde, amarás Jeová teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é primeiro mandamento. Segundo mandamento na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, só existe essas duas partes que Jesus falou. Qual é o grande mandamento na lei? Jesus resume em duas partes. Amar Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Segundo, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda resume assim, 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só. Então, para Jesus, 2 mandamentos, toda a lei é a mesma coisa. Não são iguais? Porque dentro da lei existem esses 2 mandamentos. Então, vocabulário ou termo mandamento ou mandamentos, a lei, são iguais. Refere à mesma coisa. Portanto, 10 mandamentos igual a lei. Não sei se você está concordando comigo, mas estou entendendo assim. Jesus falou
bem claro, realmente bem claro, explicando que dois grandes mandamentos na lei são esses: amar Jeová teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E segundo é semelhante à primeira, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Se, olha aí, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que Deus falou no Velho Testamento resume em desses dois mandamentos, que são resumo de 10 mandamentos, que se chama lei. Eu estou confundindo vocês ou estou esclarecendo? Vamos avançar. Vamos continuar. E o apóstolo Paulo fala coisa impressionante em Romanos capítulo 7, vou ler a partir do 6, mas o foco é verso 7. Agora, porém, libertados da lei, aqui esta lei são 10 mandamentos. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Onde está esta lei, não cobiçarás? Não é 10º mandamento? Sim, pelo que eu entendo, 10º mandamento fala, não cobiçarás. E Paulo fala, se não fosse a lei, se lei não falasse isto, eu não teria conhecido o que é cobiça. E a cobiçar não seria pecado porque não conheci? Então, mesmo Paulo iguala 10 mandamentos com a lei. Então, mandamentos e a lei referem à mesma coisa, incluindo 10 mandamentos. Mais tarde nós vamos ver o que Paulo fala, bem mais amplo e claro. Tá. Então, Paulo continua esclarecendo em Colossenses 2, a partir do 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Cristo é o corpo. Por existir este corpo, tem sombra. E este corpo, Cristo, agora veio. E toda a sombra, que verso 16 fala, né? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, seja comer, beber, referente, né? Ordenanças, mandamentos referentes de comida, bebida, ou dia de festa,
lua nova ou sábados, muita gente não inclui o sábado do quarto mandamento, porque já existe esta separação. Lei moral não foi abolida, somente lei cerimonial. Aí, dentro da lei cerimonial, então, procura quais são os sábados dentro da lei cerimonial. Existem vários sábados dentro da lei cerimonial. Tudo isso foi abolido, mas sábado do quarto mandamento não foi abolido. Assim que já entende, né? Bom, vamos continuar. Se é assim mesmo ou existe algo que a Bíblia fala mais. Gálatas capítulo 3, verso 19, diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. A lei, incluindo 10 mandamentos. Tudo isso é até quando? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Uau, isso é impressionante, meus amados. A lei foi adicionada por causa das transgressões. Vamos entender disto. O povo Israel que saiu do Egito, eles eram escravos. Escravo sabe que matar, roubar, adulterar é o pecado? É a mesma coisa da vida normal de um escravo. Pode ser que na consciência acuse, porque Deus age ao nível da consciência, mas para um escravo, matar outro escravo, seu colega, ninguém condenava. Roubar, adulterar, cobiçar, falar mentiras. Então, o status de ser escravo realmente é abaixo de nível de ser humano. O Brasil também teve escravatura. Como que os escravos viviam? Eram considerados como ser humano? Assim que foram tratados como gente? Nunca foi. Nunca foi. O povo Israel foi tratado no Egito pelos egípcios não como ser humano, mas sim por algum elemento ou meio para satisfazer seus prazeres, seus interesses. Então, no nível dos escravos, realmente roubar, cobiçar, matar, adulterar, mentir, coisa tão normal. E olhar para aquilo que faz algo sobrenatural como sendo Deus. Adorar. E agora este povo está no deserto, livre. Livre dos opressores. E aí Deus então mostra, olha,
Mentir é pecado. Cobiçar é pecado. Matar, adulterar, tudo isso é pecado. E adorar qualquer coisa que existe neste mundo também é pecado. Você falar o nome de Deus de qualquer forma é pecado. Deus estava educando os escravos para eles serem povo por causa da promessa que Deus fez para Abraão. Só por causa desta promessa, desta aliança que Deus fez com Abraão, então Deus agora, por ter chegado o tempo, está educando os escravos para serem gente. Elevar o nível da escravidão, escravo, para ser humano. Então precisou destes mandamentos, desta lei, 10 mandamentos. E o que significava o 4º mandamento? 4º mandamento significava para o povo Israel: olha, um dia vocês vão ter um descanso. Até hoje vocês nunca tiveram descanso. Nunca. Porque o opressor foi cruel. Mas um dia vocês vão ter descanso. Então, no 7º dia, vocês descansem, para lembrar que vai chegar este dia para vocês terem descanso para sempre. Descanse no 7º dia. Eu vou prover tudo. E assim ensinou a descansar o 7º dia através provendo maná. Maná que nos outros dias, se colhesse mais, estragava. No 6º dia, colhendo maná da porção do 7º dia, não estragava. E o povo maravilhado: uau, realmente 7º dia é um dia diferente. Nós precisamos lembrar. Lembrar quem? Lembrar o Criador. Ao lembrar do Criador, lembrar o quê? Aquele primeiro sábado do Éden, onde Deus, Criador, que terminou a sua obra da criação, com a criatura, esta criatura que amava incondicionalmente, aquele amor puro de Deus, porque Adão exclamou ao olhar uma nova criatura: esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Amava esta nova criatura como a ti mesmo. Era parte do seu corpo. Este amor puro. Agora, para os escravos não havia este amor.
e Deus tentando elevar. E assim o povo era para olhar para aquele sábado do Éden que foi perdido. E por 430 anos o povo de Israel nunca experimentou um descanso mesmo no sétimo dia. E agora Deus estabelece. É interessante notar que até o Monte Sinai, depois queda no Jardim do Éden, não existe nenhuma menção sobre o sábado. Você já percebeu disto? Será que Noé guardou o sábado? Enoque, o sétimo dia? Abraão? Já pensou sobre este assunto? Mas para o povo Israel, que foi liberto do Egito, de status de escravidão, agora para tornar-se novamente gente, ser humano, Deus deu 10 mandamentos. Mais tarde eu vou mencionar disto. Todos 10 mandamentos, toda a lei, seja a lei cerimonial como a lei moral, foram dadas para apontar, para mostrar esta aliança. O descendente da mulher virá e vai restaurar aquele primeiro sábado do Éden perdido por causa do pecado. Este prometido Messias, quando vir, então ele vai restaurar. Aí termina a obra da redenção e acaba toda a obra do pecado, da morte, porque a vida eterna está garantida. Vamos avançar um pouco mais. Bem interessante notar quando Jesus, na última quinta-feira à noite, quando fez a ceia junto com os discípulos, ele fala em João capítulo 13, verso 34, eu dou novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque agora Jesus estava apresentando um novo mandamento. Amar. Amar uns aos outros com o mesmo amor que Jesus amou seus discípulos, todo o ser humano. É interessante porque Jesus deu este novo mandamento. Porque agora o povo não é mais escravo. Já elevou o seu nível. Então, agora participar a mesma natureza de Jesus Cristo, natureza divina. O povo chegou agora a um nível para poder aceitar esta nova natureza. E Jesus promete dar o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, então, exercerá fé. Confiança plena nas palavras de Jesus Cristo e agora tornar santos, tornar
membros do reino de Deus, não mais reino deste mundo. Chegou nesse nível. E o apóstolo Paulo, ao entender tudo isto, então, em Romanos, capítulo 13, ele fala, o entendimento do apóstolo Paulo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, capítulo 13, verso 8 em diante. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Veja, quando ama o próximo como o seu próprio corpo, assim como Adão amou a nova criatura, cumpriu toda a lei. 10 mandamentos. E próximo verso 9 diz assim, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que maravilha, meus amados! Quando ama o próximo como a mim mesmo, estou cumprindo todo mandamento. 10 mandamentos. Naturalmente aqui seria de 5º para 10º mandamento. Não é uma maravilha, meus amados? Por isso que Jesus deu um novo mandamento, que na realidade não é novo. Mas é novo porque agora tem um novo elemento que faz entender, o Espírito Santo. Enquanto era escravo, nada de Espírito Santo, mas só espírito maligno, precisava de letras. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não roubará, não cobiçará. Tinha todas essas letras. Se transgredir é o pecado. Pecado é o quê? Transgressão da lei. Isso é pecado. Agora, com o Espírito Santo, o dom dado gratuitamente pelo Pai, depois da ascensão de Jesus Cristo, então, com o Espírito Santo, confiando plenamente o que Espírito Santo faz comigo, que convence do pecado, convence da justiça, do juízo, eu exerço a fé em Jesus Cristo, porque Ele eliminou todo o meu pecado, gratuitamente. Eu acredito, eu experimento o seu amor, porque Ele derramou o sangue por mim, e agora eu tenho vida para sempre. Por causa deste amor, eu exerço fé. Amar meu próximo, da mesma forma que Jesus me amou. E cumpriu toda a lei. Toda a lei. Aí vem aquele descanso, a paz. Porque eu recebo a paz que Jesus me comunica. Jesus me falou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu dou a minha paz, que o mundo
não pode dar. O mundo nem sabe que paz que é. O mundo não sabe o amor incondicional que Jesus me amou. No amor incondicional, há verdadeiro descanso. Não tenho medo de nada, não existe condenação, não existe crítica, não existe julgamento. Mas é simplesmente eu desfruto deste amor incondicional de Jesus Cristo e a minha vida é garantida. Mesmo que eu volte ao pó neste mundo, eu serei ressuscitado. Por causa disso que eu compreendi, posso ter doenças? Claro. O inimigo pode acusar a Deus por causa dos meus pecados cometidos e provocar doença, mas eu não terei medo nenhum. Assim como diz Davi em Salmos capítulo 23, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque tu estás comigo. Que maravilha, que maravilha. Aleluia! Então, meus amados, vamos finalizar, porque tempo já passou bem e no próxima palestra ainda vamos falar sobre este assunto, porque tem muita coisa ainda para falar. Mas para mostrar mais algumas passagens quanto à lei, incluindo 10 mandamentos. Hebreus capítulo 7, apóstolo Paulo fala assim: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Que maravilha, né? A lei, querer guardar a lei, observar a lei, a letra, nunca vai ser aperfeiçoado. Nunca. Isso que a Bíblia fala. Mas quando nós somos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo, somente o Espírito Santo pode nos experimentar este amor de Jesus Cristo. E eu abrir meu coração. Ó Jesus, minha natureza é incapaz de amar como o Senhor me amou. Somente o Espírito Santo pode fazer isto. Muito obrigado, Jesus, porque o Espírito Santo foi concedido a mim, está em mim, está morando em mim. Muito obrigado. Portanto, o Espírito Santo agora vai me capacitar, vai mudar meu pensamento, vai mudar a minha vontade.
eu vou permitir. Porque eu confio na tua palavra. E o Espírito Santo, então, faz-me amar incondicionalmente. Aqueles que me perseguem, aqueles que fazem escárnio em mim, que zomba, que bate a um lado, e o Espírito Santo faz eu dar outro lado. Por quê? Porque amar assim me traz paz, liberdade, descanso. Assim como Jesus experimentou o verdadeiro descanso, eu também quero experimentar o que Jesus experimentou. O Estevão experimentou. E seu rosto não ficou com aquele rosto de ira e ódio àqueles que estavam apedrejando, mas seu rosto resplandeceu. Meu amado, você não gostaria de experimentar que seu rosto resplandeça diante de tantas aflições que o inimigo traz neste mundo? Eu desejo isto demais. Acontecem tantas adversidades, contradições, oposições, mas neste momento eu olho para Jesus. Olho firmemente a Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Por causa do seu amor, agora eu sei quem sou eu. A minha identidade é definida por causa de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo confiou plenamente no Pai, e por isso a identidade de Jesus é Filho de Deus. Foi designado o Filho de Deus depois da ressurreição. Ele herdou o reino e ele assentou à destra do trono de Deus. Eu sou irmão dele, eu participo das mesmos privilégios que Jesus participa. Eu sou filho de Deus, você também é. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou herdeiro da vida eterna. Isso é minha identidade. Que o Espírito Santo me esclarece. Então, meus amados, diante desta firmeza, o que doença pode fazer? Seja câncer, ou diabetes, hipertensão arterial, doença cardíaca, do fígado, dos rins, a insuficiência renal crônica, todo tipo de doenças autoimunes, se eu não esquecer da minha identidade, que Jesus, com seu amor infinito, estabeleceu, eu jamais serei abalado. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque seu Filho amado, unigênito,
Jesus Cristo demonstrou, revelou todo o seu amor e abriu caminho para que toda a humanidade tornasse a ser seu filho, experimentar o seu descanso, porque a obra de comprar com o sangue de Cristo já aconteceu na cruz do Calvário. Toda a humanidade foi comprada com o sangue de Cristo. É para herdar a vida eterna. É para ser vitorioso. Que cada um que ouve estas palavras, que sejam conduzidos por Espírito Santo, e a fé que Espírito Santo oferece possa executar, aplicar, para poder então amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, e desfrutar o descanso de Deus. Rogamos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.